Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Bom, vocês já sabem que o esquema, se quiser mandar história, o e-mail está passando aí na sua telinha, né? Se gostar da história, deixa aquele joinha. Deixa um comentário aí pra gente, que é muito importante, porque o YouTube entende que vocês estão interagindo com os vídeos e manda os próximos vídeos para vocês também, tá? Bom, vamos lá para nossa história de hoje. Confesso que eu não li ainda, mas é um assunto que eu já vi aqui que, sinceramente, ninguém merece passar, né? Aliás, muitos assuntos aqui do canal, tirando alguns poucos felizes, né? Finais felizes não, né? Que a gente já teve alguns finais felizes, mas que infelizmente o início e o meio foi bem complicado na vida das nossas meninas, né? Então bora lá para mais um vídeo no canal. Dani, tudo bem? Me chamo Alice e sou sua seguidora há alguns meses. Desde que comecei a assistir seus vídeos, fixei na cabeça que queria mandar a história para você. Eu nunca fui muito boa de escrever, sempre gostei muito de ler e de ouvir. Porém, abri uma exceção para o canal. Eu acho que a minha história tem muito a ver com as histórias do seu canal. E também para que eu possa, de alguma forma, aconselhar as pessoas que te seguem e assistem os seus vídeos. É uma história que eu jamais queria que fizesse parte do enredo da minha vida. Mas quis o destino que eu fosse escolhida para passar por todas essas tragédias que eu passei nos últimos anos. Bom, antes de dar início à minha história, quero te parabenizar pelas histórias que você conta. A maioria delas são histórias com enredo muito bom, que mexem bastante o nosso emocional. Quem escuta, né, sempre fica assim, ela falou que sempre fica mexido. E muitas vezes eu consigo me abstrair do meu sofrimento quando eu ouço as histórias. Eu tenho 44 anos e tenho um filho que hoje estaria com 24. Eu nasci numa família de classe média. Meu pai trabalhava como comerciante e minha mãe trabalhou a vida toda como professora. E eu acabei seguindo a carreira dela. Dani, eu nunca tive uma vida de luxo. Mesmo meu pai tendo uma situação financeira até certo ponto confortável, meu pai sempre foi muito seguro com o dinheiro. Então, por esse motivo, a minha família nunca foi muito de esbaldar. Eu já tive o privilégio de nascer numa casa confortável. Porém, desde muito cedo eu já ajudava a minha família, tanto nas tarefas de casa, como também comecei a ajudar meu pai cedo na loja de tintas que ele tinha e hoje pertence à parte da família. Além de mim, meus pais tiveram 2 filhos, minha irmã Malu e meu irmão Pablo. A minha irmã, assim como eu e minha mãe, também se tornou professora. Hoje ela tem uma escolinha que funciona como creche e uma pré-escola. Meu irmão Pablo ficou na carreira militar até os 27 anos e depois optou por abandonar o serviço militar e trabalhar junto com meu pai. E logo na sequência, meu pai abriu mais uma loja. Meu irmão acabou assumindo uma nova loja e hoje meu irmão é responsável por 3 lojas que a minha família tem. Dani, na minha infância eu sempre fui uma menina que tinha várias amigas. Eu adorava receber minhas amigas em casa e também adorava ir para a casa delas. Sempre gostei muito de brincar de boneca e naquela época eu tinha uma coleção enorme de Barbies e de Suzies. A maioria dessas bonecas eu ganhava de presente dos meus avós. Pois, como eu já disse aqui, meu pai sempre foi muito seguro com dinheiro e ele só presenteava a gente com brinquedos em datas comemorativas. Já meus avós faziam questão de agradar a mim e meus irmãos. A minha irmã Malu nunca gostou de brincar de boneca comigo. Ela preferia brincar de jogar bola com meu irmão e com os amigos dele. Também brincar de Playmobil. Isso deixava minha mãe e meu pai muito bravos, pois os dois sempre foram preconceituosos em relação a isso, principalmente meu pai. Ele era preconceituoso ao extremo. Inclusive, Dani, minha irmã Malu foi a primeira a sair de casa com 17 anos. Ela se abriu para a família e assumiu sua homossexualidade. Porém, essa opção dela não foi bem digerida pelos meus pais, principalmente pelo meu pai. E isso começou a causar muitos atritos entre meu pai e minha irmã dentro de casa. Meu pai começou a querer proibir minha irmã de sair de casa,
achando que com isso ele ia conseguir fazer minha irmã parar de se relacionar com outras mulheres. Só que essa atitude preconceituosa só foi fazendo a minha irmã se tornar uma pessoa mais rebelde. Inclusive, em algumas ocasiões que meu pai proibia ela de sair, ela esperava os meus pais dormirem, se arrumava e pulava a janela. Sim, gente. Um dia meu pai descobriu e acabou dando uma surra nela. Isso ela tinha 18 anos. Depois dessa surra, ela tornou a convivência dela com meu pai. Não tinha mais como eles continuarem convivendo na mesma casa. Estava insustentável. E na primeira oportunidade que ela teve, ela saiu de casa e foi morar com uma mulher 10 anos mais velha do que ela. Esse fato foi um verdadeiro escândalo na minha família. O meu pai ficou possesso quando isso aconteceu. Chegou até a ameaçar a mulher com quem minha irmã foi morar. Porém, a minha irmã já era maior de idade e ela não tinha mais nada que meu pai pudesse fazer. Mesmo assim, meu pai ficou ameaçando essa mulher, até que essa mulher deu uma queixa do meu pai na delegacia e meu pai foi chamado para depor. Depois disso, meu pai parou de ameaçar a mulher. Porém, ele proibiu que minha irmã entrasse dentro da nossa casa. Nossa, gente. Ele dizia que a minha irmã era a vergonha da nossa família. E como sempre eu me dei bem com a minha irmã, eu fiquei muito arrasada com isso. Só que meu pai sempre foi uma pessoa muito autoritária. Eu não tinha coragem de questionar as decisões dele. Nem a minha mãe tinha poderes para mudar a decisão que o meu pai tomava. Como eu era menor de idade, nessa época, ela não podia fazer nada. Eu não podia passar por cima das ordens do meu pai, então eu fiquei muito tempo sem encontrar minha irmã. E esse acontecimento marcou muito a minha adolescência. Dani, devido a esse jeito autoritário do meu pai, eu só fui ter o meu primeiro namorado com 18 anos. Antes eu já tinha beijado na boca de alguns meninos, mas mesmo eu gostando de ficar com algum deles, eu nem cogitava namorar com eles. Eu morria de medo do meu pai e do meu irmão descobrirem. Nessa época, o meu irmão tinha acabado de entrar na carreira militar e ele se achava o bonzão. Ele falava para todo mundo ouvir que se ele... Ele falava para todo mundo ouvir que se ele me pegasse ficando com um menino, ele enchia a cara desse menino de tapa. E como meu irmão sempre foi muito brigão desde essa época da escola, né? Eu morria de medo disso realmente acontecer. Dani, o mais contraditório lá em casa era que meu irmão ele podia fazer o que ele quisesse. E meu pai passava a mão na cabeça dele. Com 16 anos de idade, meu irmão já levava meninas para o quarto dele. E sem nenhum pudor ele transava com elas no quarto. Inclusive com ele e com a parceira dele gemendo em alto e bom som lá em casa. E meu pai não falava nada. Na verdade, meu pai achava aquilo o máximo, pois aquilo para meu pai era sinal que o filho dele era macho, com M maiúsculo. E ele sentiu prazer em contar para os amigos dele no churrasco que eles faziam, né? Que o Pablo levava várias meninas para transar lá em casa. O meu irmão era tão atirado a bonzão, Dani, que ele adorava brigar nas escolas. Para você ter uma ideia, ele chegou a ser expulso de 2 escolas pelo mesmo motivo. Briga na hora do recreio ou na saída. E pasmem, em nenhuma dessas vezes meu pai sequer colocou meu irmão de castigo. A única preocupação do meu pai era saber se ele tinha ganhado a briga, pois meu pai não admitia que meu irmão apanhasse. Inclusive, uma dessas vezes que meu irmão brigou na escola, ele chegou a partir para cima de um professor que tentou separar a briga. Por sorte, outros alunos e professores chegaram e conseguiram segurar meu irmão. Então acredito, Dani, que só com essas passagens que eu contei já dá para você e seus seguidores terem uma ideia de como era o machismo dentro da minha casa. Sendo assim, eu só consegui ter meu primeiro namorado com 18 anos. Mas mesmo assim, esse namoro nem durou muito. Pois Flávio acabou terminando comigo e eu tenho pra mim que ele acabou terminando comigo por medo do meu irmão. Meu irmão era tão escroto nessa época que ele era militar, que a primeira vez que Flávio foi lá em casa, ele fez questão de deixar a arma dele na mesa da sala.
E na hora que eu apresentei Flávio para minha família, meu irmão pegou a arma e colocou na cintura e disse para Flávio que se ele fizesse alguma coisa comigo, ele ia se ver com ele. Mesmo isso já tendo passado vários anos, eu lembro até hoje da cara de Flávio olhando para o meu irmão com um olhar assustado e arregalado. Depois desse episódio, Flávio fazia de tudo para nem ir lá em casa. Só tinha um problema, mesmo eu tendo 18 anos, meu pai não deixava eu namorar na rua. Então Flávio era obrigado a ir lá em casa se ele quisesse namorar comigo. As coisas eram tão absurdas, Dani, lá em casa, que a primeira e única vez que eu fui ao cinema com Flávio, minha mãe foi obrigada pelo meu pai a me acompanhar. Ela não sentou na mesma fileira que eu, sentou algumas fileiras na frente. Mas mesmo assim eu fiquei morrendo de vergonha. Era um constrangimento aquilo, sabe? Com o tempo, é claro que Flávio se cansou e aos poucos se afastou de mim. Quando ele terminou comigo, eu fiquei triste e revoltada, com meu pai e com meu irmão. Minha vontade foi sair de casa e morar com a minha irmã. Só que eu dependia financeiramente dele, pois ele que pagava minha faculdade. Se eu saísse, ele não ia pensar duas vezes em parar de pagar. Quando eu estava com 19 anos de idade, já prestes a completar 20, eu conheci Renato. E através de alguns amigos eu comecei a gostar dele de uma forma que eu nunca tinha gostado de ninguém. Inicialmente eu comecei a namorar com ele escondido, pois eu tinha receio do meu pai ou do meu irmão estragar esse namoro. Igual eles estragaram meu namoro com o Flávio. Só, Dani, que diferente de Flávio, Renato era um cara mais experiente. Ele me convenceu a conversar com minha mãe e contar sobre a gente. Quando eu conversei com ela, eu deixei claro pra ela que se meu pai e meu irmão estragassem meu namoro, eu ia largar tudo, inclusive a nossa casa, a faculdade, e ia morar com a minha irmã. Pois eu não aguentava mais conviver com aquela pressão do meu pai e do meu irmão. Naquela altura, ele estava se achando tal por ter trocado de patente. Minha mãe, então, me garantiu que ia ter uma conversa com eles, pois ela mesma já estava no limite dela. Inclusive, ela chegou a falar comigo naquela época que se meu pai não mudasse as atitudes machistas dele, ela mesma estava disposta a sair de casa. Inclusive, foi nessa época que ela me confidenciou várias coisas que eu sequer sabia. Entre elas que meu pai era ciumento, possessivo com ela. E segundo ela, me contou na época, ela não saía com as amigas dela no trabalho. Não era porque ela não queria, e sim porque meu pai nunca deixava. Isso me marcou bastante, sabe? A minha mãe, ela não deixava isso transparecer. Só que a forma que meu pai pressionava ela era de uma forma silenciosa. Era quando os dois estavam a sós, entre quatro paredes. Ela também me confidenciou que meu pai era muito machista e que meu pai escolhia as roupas que ela podia vestir no trabalho. E que se ele soubesse que ela tinha alguma amizade com um homem, ele ameaçava até bater nela. Dani, aquilo para mim foi uma surpresa. Mesmo sabendo que meu pai era muito machista, eu não sabia que minha mãe sofria esse tipo de violência calada. Inclusive, naquela época, eu achava que minha mãe até concordava com muitas atitudes do meu pai. Mas, na verdade, ela tinha que aguentar aquilo calada, pois ela também era vítima desse jeito do meu pai. Bom, era uma violência velada, né, gente? Bom, Dani, depois que minha mãe teve essa conversa mais séria com meu pai, o meu pai começou a mudar um pouco as atitudes dele. Ele começou a me soltar mais, me deixar a sair com o Renato sem ter que ter a presença da minha mãe ao lado. E foi nessa época também que ele procurou minha irmã e pediu desculpas a ela e a mulher dela pelas atitudes dele. Mesmo ele tendo mudado um pouco, ele ainda continuava a ser uma pessoa bem hostil. Quando o Renato ia lá para casa, na época do nosso namoro, ele era bem seco com o Renato. Ele só conversava com o Renato o básico do básico, principalmente no início do namoro. Já com meu irmão, continuava com aquele jeito ignorante dele, e muitas vezes ele chegava em casa e sequer cumprimentava Renato. Já outras vezes ele parava para conversar com o Renato, contava algumas coisas sobre o trabalho dele, falava sobre alguma coisa relacionada a futebol, já que ambos torciam para o mesmo time. Mas com o tempo eu cheguei à conclusão que o problema do meu irmão não era só questão de se achar machão, mas sim porque meu irmão era um cara bipolar. Na verdade, ele continua sendo bipolar até hoje. Tem dias que ele para, conversa com você, tem dias que ele mal te cumprimenta. Isso vai de acordo com o humor dele. E aos poucos,
eu fui aprendendo a lidar com isso, principalmente depois que ele assumiu os negócios da família. Minha irmã Malu e meu irmão Pablo vivem em guerra até hoje. Por conta disso, minha irmã resolveu alguns anos atrás vender a parte que pertencia a ela nas lojas do meu pai e deixou para a gente e para o meu irmão, para evitar esse conflito que sempre existiu entre eles. Eles então, para minha irmã diminuir o estresse da vida dela, ela preferiu vender a parte dela para o meu irmão, a parte que cabia a ela, né, nos negócios, e com o dinheiro ela montou a escolinha dela. E acho, sinceramente, que foi a melhor coisa que ela fez. Eu continuo com a minha participação, pois há muitos anos atrás eu aprendi a lidar com meu irmão. Minha convivência com ele se tornou muito mais pacífica. E a irmã hoje cuida lá da vida dela. Dani, voltando a falar um pouco sobre o meu namoro com o Renato, namoramos 3 anos, ficamos noivos e nos casamos. Renato sempre foi um cara trabalhador. Ele nunca fez uma faculdade na vida dele, mas ele tinha uma habilidade para negócios desde muito cedo. Quando a gente namorava, ele trabalhava como vendedor. Depois que a gente se casou, ele abriu uma representação para ele e começou a trabalhar com vários segmentos. Primeiro, ele pegou uma representação de produtos alimentícios, só que com o tempo trabalhando nesse segmento, ele começou a se estressar muito, pois sempre que ele tentava implementar algum produto que ele representava em algum mercado, era meio que uma máfia, sabe? Sempre queriam algo em troca para colocar os produtos à venda lá. Então, cada negociação que ele fazia demorava bastante. E às vezes o lucro era bem aquém do esperado. E aos poucos ele foi se cansando de trabalhar no ramo alimentício. Dani, quando a gente estava com 1 ano de casados, Renato estava começando a trabalhar na área de representação. Eu engravidei do meu filho, Renatinho, e nessa época eu estava prestes a começar o meu primeiro emprego. Eu tinha passado por um concurso para começar a dar aulas em uma escola municipal. Mas aí eu descobri que eu estava grávida na época que eu estava dando entrada no documento para assumir uma cadeira nessa escola. Para ser sincera com você, Dani, eu até cheguei a ficar meio frustrada na época, pois eu estava muito ansiosa para começar a trabalhar e eu não tinha pretensão nenhuma de ter filhos ali naquele momento. Renato estava começando os negócios dele, a gente ainda estava mobiliando aos poucos nosso apartamento. Eu não tinha nenhuma participação nos negócios do meu pai ainda, pois meu pai ainda era vivo, e a gente vivia com dinheiro bem regado. Então minha gravidez veio totalmente fora de hora. Mas claro que aos poucos, né, todos os obstáculos foram ficando em segundo plano e eu comecei a curtir minha gestação. Dani, quando o Renatinho estava prestes a fazer 6 anos de idade, eu enfim comecei a trabalhar. Inicialmente comecei em um turno só. No período em que eu estava trabalhando, eu coloquei Renatinho numa creche, numa escola. Creche-escola, né? E foi mais ou menos nesse período também que surgiu a oportunidade para Renato começar a trabalhar com produtos de cama, mesa e banho. Ele conseguiu pegar uma representação de uma empresa do sul do Brasil e resolveu largar definitivamente o ramo de alimentação. Começou a trabalhar full time nesse novo segmento. Só que o problema é que por conta dessa representação nova dele, ele começou a viajar toda semana. Essa representação que ele pegou abrangia todo o nosso estado. Então a vida do Renato se transformou numa loucura, pois nosso estado tem mais de 100 cidades. E todas as cidades existia uma loja na qual ele tinha que atender. Então muitas vezes Renato saía de casa no domingo à tarde e voltava na sexta à noite ou no sábado de manhã. Ficava em casa somente esse período, né, do final de semana e já viajava de novo, pois ele tinha que atender várias lojas. Mas isso era o máximo uma semana a cada mês. Renatinho, desde essa época, começou a sofrer com a ausência do pai, pois ele era muito agarrado a Renato. E Renato era um excelente pai. Levava Renatinho na pracinha para brincar com os coleguinhas, levava na escolinha de futebol. Então, quando a rotina de vida mudou, o Renatinho sentiu bastante a ausência do pai, que estava viajando ao trabalho. Depois que Renato começou com esse ritmo frenético, a parte financeira começou a melhorar consideravelmente aqui em casa.
e a gente decidiu que seria melhor eu não renovar meu contrato com a prefeitura para o ano seguinte. Então, mais uma vez, eu voltei a ficar por conta do nosso filho. Mas mesmo eu estando muito feliz em cuidar do meu filho, e mesmo os negócios do Renato prosperando bastante, eu sentia uma falta danada de trabalhar como professora. Além disso, eu já estava muito incomodada de ficar com meu tempo ocioso. Foi então que Renato comprou uma sala comercial e montou um escritório para ele. Como ele ficava a maior parte do tempo em trânsito, trabalhando e atendendo os clientes, eu comecei a trabalhar no escritório. Isso me ajudava bastante, pois eu comecei a ocupar também meu tempo. Antes de eu começar a trabalhar lá, eu e Renato já estávamos tendo uma pequena crise no casamento. Eu comecei a ficar muito incomodada dele não parar em casa e também por eu ter praticamente parado a minha vida para cuidar de casa. Eu que tinha que ficar em casa cuidando do nosso filho, né? Cuidando da empresa, cuidando de tudo. Só que, Dani, quando Renatinho estava prestes a completar 11 anos de idade, uma tragédia aconteceu na nossa vida e mudou tudo. Era uma sexta-feira, Renato estava voltando de uma semana do interior. Ele estava a 70 quilômetros da nossa casa. Como eu disse, era uma sexta-feira e no sábado a gente ia comemorar 11 anos de Renatinho, com uma festa no salão de festas do condomínio. Eu tinha saído do escritório um pouco mais cedo do que o habitual para comprar algumas coisas descartáveis para o aniversário. Depois eu ia passar na mulher que fez o bolo e os docinhos e levar o dinheiro para ela. Depois tinha marcado com o Renato de encontrar com ele no mercado para a gente comprar as bebidas e coisas de cachorro-quente, torta salgada, essas coisas de aniversário, né? Assim que eu cheguei no supermercado, eu liguei para Renato para ver se ele já estava chegando, pois eu acabei me atrasando. Eu cheguei 15 minutos depois do horário combinado. E a gente marcou, e quando eu liguei para ele, o telefone tocou até cair na secretária eletrônica. Achei aquilo estranho ele não atender, mas sinceramente naquele momento eu nem desconfiei de nada. Comecei a andar pelo mercado para ver se ele estava lá dentro e depois de rodar o mercado inteiro, tentei ligar novamente e mais uma vez caiu na secretária eletrônica. Resolvi então dar uma volta no estacionamento para ver se o carro dele estava lá. Também não vi o carro dele. Nisso já tinha passado quase 1 hora do horário marcado. Comecei a achar aquilo bem estranho, pois Renato não tinha esse costume de se atrasar e não ligar para avisar. E mesmo quando a gente não tinha nenhum compromisso, ele ligava avisando onde estava, que horas ia chegar, coisas assim, né? Que ele tinha costume de fazer de casal. Eu então liguei para casa e a moça que trabalhava comigo na época atendeu. Eu perguntei se Renato tinha ligado ou chegado e ela me respondeu que não. Comecei então a andar para lá e para cá dentro do estacionamento, prevendo que algo ruim pudesse ter acontecido. Esperei mais ou menos 40 minutos e aí o telefone do Renato já estava dando desligado. E eu então liguei para Pablo, o meu irmão, que na época era militar, e relatei o que estava acontecendo. Pedi para ele descobrir se tinha acontecido algum acidente na estrada. Ele então pediu para eu aguardar alguns minutos que ele ia fazer contato com alguns amigos. Menos de 10 minutos depois ele ligou e pediu para que eu encontrasse com ele na casa dele. Nessa hora eu já comecei a me tremer toda. Ele disse para eu ficar calma. Comecei então a insistir com ele para me falar o que estava acontecendo, mas ele mentiu para mim, disse que não tinha acontecido nada. Que como ele morava perto do mercado, era para eu ir para lá enquanto ele buscava notícias de Renato. Bom, quando eu cheguei na porta do prédio dele, ele e a esposa estavam me esperando embaixo do edifício. Eu já desci do carro desesperada, sem sequer estacionar o carro. Nisso a esposa dele entrou no meu carro para estacionar e ele me chamou para subir no apartamento. Na hora que entramos na casa dele, ele virou para mim e disse que eu tinha que ser forte. Ai, tô toda arrepiada. Que tinha acontecido uma tragédia. E foi aí que ele me disse que um amigo dele militar trabalhava no mesmo batalhão que ele, tinha conseguido falar com um amigo que era policial rodoviário e relataram que o carro de Renato tinha se envolvido num acidente já perto da nossa cidade. Renato tinha morrido na hora. Perguntei a ele desesperada de como ele sabia que era Renato. Ele informou que através da placa descobriram que o carro estava em nome de Renato. A polícia ainda não tinha entrado em contato porque o telefone de Renato estava bloqueado e eles não tinham conseguido desbloquear, mas que eles já tinham ligado para o escritório e ninguém tinha atendido. Eles acharam alguns cartões de visita de Renato no bolso dele e nesse cartão tinha o celular e o telefone do escritório.
Meu irmão também disse que o acidente aconteceu porque Renato tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com um caminhão que estava numa curva. Dani, quando meu irmão confirmou que Renato estava morto, eu entrei em choque. Eu comecei a gritar, eu queria ir para o lugar do acidente, mas Pablo disse que não valia a pena. O corpo já tinha sido removido do carro e já estava no IML. Já estava chegando no IML, né? O mais prudente seria esperar o corpo chegar. Nisso, meus parentes começaram a chegar na casa do meu irmão e minha irmã Malu foi com a esposa também. Não, foi com a esposa ficar com o Renatinho, né? Dani, depois que eu reconheci o corpo com meu irmão, eu fui lá para casa para dar a pior notícia do mundo pro meu filho. Quando eu dei a notícia para ele, ele começou a se bater, disse que queria morrer, igual o pai dele. Correu para a varanda do nosso prédio para se jogar. Por sorte, meu pai estava fumando na varanda e conseguiu agarrar ele pelo braço. Eu comecei a implorar para Renatinho se acalmar. Mesmo eu estando arrasada e dilacerada, eu ainda tive que ser forte para dar o mínimo de atenção ao meu filho. Ele não parava de chorar e nem de espernear. Ele se jogava no chão e dizia que queria o pai de volta. Gente, foi tão difícil ver meu filho sofrendo daquele jeito e eu não podia fazer nada para amenizar o sofrimento dele. Daí no dia seguinte, que era para ser o dia que a gente ia comemorar o aniversário de Renatinho, eu fui enterrar o meu marido. Nossa, gente. Ai, tô até arrepiada. Bom, eu não tinha cabeça para avisar todo mundo da festa, né, que ia ter a festinha do Renatinho, sobre o falecimento de Renato. Mas os porteiros do meu prédio ficaram com a incumbência de avisar que tinha acontecido, né, e os pais que tinham levado as crianças para o aniversário ficaram em choque. Dani, no enterro do meu marido, meu filho estava completamente desolado. Ele estava rude com as pessoas que se aproximavam. Ele se isolou e não queria falar com ninguém. A única pessoa que ele dava abertura era para minha irmã Manu. Nem eu mesma podia me aproximar dele. Ali mesmo no cemitério eu comecei a me assustar com o comportamento dele. Pois ele sempre foi uma criança carinhosa, acolhedora, tranquila. Mas é claro que naquele momento eu achei que aquela reação dele era momentânea pelo choque que ele tinha sofrido com a notícia da morte do pai. Bom, Dani, depois de enterramos Renato, nós fomos para casa. Renatinho se trancou no quarto e ele mesmo eu já fiquei com receio dele fazer uma loucura. Tendo em vista que quando eu contei a ele sobre a morte do pai, ele começou a se debater e correu para a varanda. Por sorte, aquele dia meu pai conseguiu segurar ele. Então, aquela noite após o enterro, eu sequer fechei meus olhos, pois além da dor da perda do meu marido, eu estava muito preocupada com meu filho. Meses se passaram e o comportamento de Renatinho só piorou. Antes ele era uma criança excelente, porém depois da morte do pai começou a se tornar uma pessoa impaciente. Ele não me respeitava mais, não interagia mais com as pessoas, com os amigos. E todas as crianças que iam lá, né, para jogar antes videogame com ele, essas coisas, ele não queria mais receber. Ele começou também a querer faltar aula constantemente. Quando ele ia para aula, ele ficava displicente. Com o tempo, eu comecei a procurar ajuda psicológica para ele. E uma das coisas que a psicóloga falou é que Renatinho estava descontando a dor dele pela perda do pai, de forma involuntária nos outros. E quando ele optava em não descontar essa dor nos outros, ele preferia o isolamento social. Por isso, ele não queria receber ninguém lá em casa e muito menos ir na escola. Ele não se sentia à vontade de descontar essa frustração nos amigos, mas ele se sentia à vontade de descontar em mim. Outra coisa que eu fiz foi vender meu apartamento. Comprei outro. Primeiro pela questão das lembranças do Renato dentro de casa. E segundo porque meu apartamento era andar alto. E desde o dia da varanda, do episódio da varanda, eu tinha muito receio de Renatinho cometer alguma loucura. Dani, com o tempo, eu já não estava mais aceitando a forma que Renatinho me tratava. Parecia que eu era culpada pela morte do pai dele. Mas a psicóloga explicou que esse comportamento negativo era a válvula de escape dele para aliviar a tristeza e a depressão. Isso me fazia relevar muita coisa, sabe? Só que o tempo foi passando. Outras atitudes negativas de Renatinho foram acontecendo. Inclusive, ele começou a se automutilar no banheiro da escola.
Ah, meu Deus. E também no banheiro de casa. E foi aí que eu procurei ajuda psiquiátrica. Eu comecei a ficar desesperada com as atitudes do meu filho. A psiquiatra me disse que essas atitudes tinham a ver com o estresse pós-traumático que ele tinha tido com a morte do pai. Também que ele estava abrindo um quadro severo de depressão. Fiz um acompanhamento com o psiquiatra por quase 3 anos. Renatinho tomou diversos medicamentos controlados, porém mesmo assim o humor dele alterava muito. Tinha dias que ele estava ótimo, tinha dias que me acendia uma esperança enorme, sabe? Que Renatinho ia voltar a ser a pessoa que ele era antes. Só que em outros momentos, outros dias, ele ficava extremamente agressivo, voltava a se isolar e se automutilar, né? Ele chegou a ficar internado numa clínica por 40 dias. E como era menor de idade, eu tive que ficar junto com ele internado. Só que eu não conseguia mais ver meu filho dopado de remédio. E isso me deixava arrasada. Até que os médicos resolveram dar alta para ele. Quando ele retornou da clínica, ele começou a fazer o desmame das medicações. Parecia estar melhor. Só que mesmo ele não estando mais agressivo e nem se automutilar, né? Ele continuava isolado. Nem mesmo a minha irmã, uma pessoa que ele tinha verdadeira paixão, conseguia conversar com ele. Os próprios amigos dele, com o tempo, começaram a parar de procurar, pois ele nunca queria falar com ninguém. Até que um dia, Dani, eu acordei, coloquei a mesa do café e fiquei esperando ele se levantar. 8, 9, 10 da manhã. Ele não levantou. Como ele ainda tomava uns remédios, fui chamá-lo, pois algumas medicações realmente davam muito sono nele. Só que quando deu 10h30, bati no quarto dele. Ele só dormia de porta trancada. E nada dele responder. Comecei então a esmurrar a porta e ele não respondia. Chamei meu vizinho para me ajudar a arrombar a porta e quando eu abri, meu filho estava num lençol. Dani, na hora que eu vi aquela cena, eu simplesmente apaguei. Eu acordei alguns minutos depois com a minha casa cheia de gente. Na mesma hora que eu me restabeleci, liguei para os meus pais e para os meus irmãos. Parecia que eu estava anestesiada com aquela cena que eu estava vendo. Meus vizinhos me levaram para o apartamento deles e logo depois meus pais e meus irmãos chegaram com a perícia da Polícia Civil. Dani, eu não vou me alongar muito nesse dia, pois eu já estou em lágrimas só de relatar esse momento para vocês. Quando eu lembro dessa cena, minha pressão sobe. Além dessa dor incalculável que eu senti nesse dia, eu ainda tive que ler uma carta que a perícia achou no bolso dele. Na carta ele me pedia perdão por tudo que ele tinha feito, desde a morte do pai, mas que ele não tinha mais motivo para viver nesse mundo, porque viver para ele nesse mundo, depois da perda do pai, estava sendo um sacrifício. Que ele resolveu dar um ponto final no sofrimento dele, que ele sabia que ia sofrer muito, que eu ia sofrer muito, mas que era para eu perdoá-lo e voltar a ser feliz. Que era para eu fazer o que eu sempre quis, que era dar aula e voltar a viver uma vida em paz. E que ele só iria descansar plenamente quando eu parasse de sofrer pelo ato que ele tinha feito e que eu voltasse a ter a minha vida. Ele terminou essa carta dizendo que me amava muito, que amava muito a tia Manu e pediu que minha família vivesse em harmonia. Ah, meu Deus. Dani, isso foi uma pancada no meu coração. Eu tenho ela guardada até hoje e nos meus momentos de fraqueza eu leio para que eu tenha forças e continue seguindo minha vida. Depois de alguns meses que ele me deixou, realizei o pedido dele e voltei a lecionar. Também consegui realizar um outro pedido, que foi perdoá-lo pelo ato que ele cometeu. Mas voltar a ser feliz ainda está muito difícil. Eu faço acompanhamento com uma psicóloga e ela tem me ajudado muito. Mas não tem um dia sequer que eu não me lembre do meu filho. E não me cobro do que eu poderia ter. E eu me cobro muito do que eu poderia ter feito diferente. Eu me cobro para, o que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse. Mas, sinceramente, eu não consigo achar uma resposta para essa minha pergunta. A minha psicóloga, ela me disse que o melhor que eu tenho a fazer é realmente não achar a resposta. Pois não existe resposta, pois tudo que eu pude fazer por ele, eu fiz.
Dani, depois do falecimento do meu filho, meu pai teve um infarto fulminante. 24 dias depois que Renatinho se foi. Acho que o coração dele, mesmo sendo um coração duro, não aguentou a perda do neto, principalmente nas circunstâncias que aconteceram. Só que eu estava tão anestesiado com a perda do meu filho que eu não consegui nem sofrer o luto do meu pai. Hoje eu tento retomar minha vida. O sorriso que eu sempre estampava na minha face, ele se perdeu no meio dessas tragédias que assolaram minha vida. Mas eu procuro viver em paz, para que assim, como meu filho me pediu, ele possa descansar. Dani, nem se eu passar o resto da vida aqui digitando e relatando meu sofrimento, vocês vão imaginar o tamanho dessa dor que eu sofro. A perda de um filho é um vazio que jamais vai acabar. Eu sofro diariamente a perda dele e sei que vou sofrer até meu último dia, mas eu tenho que seguir em frente para que eu possa cumprir o que ele me pediu. Dani, eu vou terminar minha história aqui, pois sinceramente eu não tenho nem forças para terminar de digitar. Eu desejo a vocês, seus seguidores maravilhosos, que cuidem bem das pessoas próximas a vocês. Essa vida às vezes é tão estranha, tão traiçoeira, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Fiquem em paz. Nossa, Alice, que história forte. Fique em paz você também. Nossa, eu não consigo imaginar a sua dor. Eu nem vou falar, sabe? Eu não consigo, não tem como imaginar, gente, uma dor de uma mãe perder um filho. Uma mãe perder um filho já é uma dor enorme. Uma mãe perder um filho nessa situação deve ser uma dor, assim, 100 vezes maior, sabe? E você vê ali o seu filho passando por aquilo e você simplesmente não poder fazer nada. Porque, como você diz, você fez tudo o que você podia, mas não tinha o que você fazer. Você internou na clínica, você ficou com ele, você procurou médico, você procurou psicólogos, né? Então você não tem mesmo que se culpar, né? Não é uma culpa sua. Infelizmente, gente, nossa, eu vejo muitos casos, principalmente de jovens. Aqui nos Estados Unidos você vê muitos, inclusive filhos de brasileiros, tá? Tem uns grupos aí que eu participo que sempre tem, sabe, jovens, filhos de brasileiros que acabam cometendo isso aí. É o que você falou. Pais, fiquem de olho sempre, né? A gente não pode fechar os olhos para a saúde mental, tá, gente? A saúde mental, ela é muito importante. Tanto pra gente, quanto para os nossos filhos, para as pessoas, né, da nossa família. Eu falo que é o seguinte: a saúde mental a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque quando você tá com uma dor física, vamos falar assim, você tá com uma garganta inflamada, sei lá, você, né, você consegue ver, nossa, meu filho tá com uma garganta inflamada, vou levar no médico, vou tomar um antibiótico, né? Nossa, meu filho tá com uma pneumonia, vai tomar um antibiótico, vai se tratar. A saúde mental, gente, é invisível. Você não consegue ver. Você vê a mudança de comportamento, só que muitas vezes esse comportamento também é tido como rebeldia, dependendo da idade do menino, né? Então, vocês têm que estar muito atentos. Qualquer mudança de comportamento no filho de vocês, procure ajuda, sim. Ajuda psiquiátrica, se precisar, ajuda terapêutica, é muito importante. Mas isso é muito importante mesmo. Vocês conhecem o filho de vocês, então só vocês têm esse poder de realmente, sabe, pensar assim: nossa, tem alguma coisa errada com meu filho. Ele sempre gostou de escola, ele sempre gostou de fazer exercícios físicos. Então a gente tem que prestar muita atenção. Nossa, meu filho sempre foi bom aluno, sempre se deu bem com os amigos, sempre, né, foi social. O que está acontecendo? Então, assim,
tem que prestar atenção mesmo, porque igual eu falei para vocês, você pode se confundir com uma rebeldia às vezes, né? E não fechem os olhos para isso. Eu não tô falando que a Alice fechou os olhos, até porque ela tentou tudo que ela podia, né? Mas fica a dica aqui para, se você tá passando por algo parecido, sim, procure ajuda para o seu filho, porque com saúde mental a gente não brinca. Olha, Alice, eu não tenho nem muito o que falar da sua história. Eu agradeço, assim, você ter dividido com a gente. Eu acho que é um assunto muito sério. É um assunto que tem que ser realmente mais debatido, né? Essa questão tanto do seu filho de tirar a própria vida, quanto a questão aí, né? Depressão, saúde mental, ansiedade. Tem tantas coisas, gente, que afetam a gente hoje em dia nesse mundo. E que a gente tem que sim se tratar, tem que estar sempre de olhos abertos, tem que estar sempre... não ter vergonha, sabe? É se tratar mesmo, procurar ajuda. Sinto muito pelo que aconteceu com seu marido. Realmente, morte assim por acidente é algo muito trágico, né? Qualquer morte, gente, é ruim, né? Mas, às vezes, quando a pessoa tá doente, você nunca tá preparado, mas você tá meio que esperando que aquilo vai acontecer. Claro que a gente sempre, né? Meu pai morreu de doença, a minha madrasta, minha mãe, ela também morreu doente, mas a minha mãe, eu posso falar que foi um acidente, né? Porque ela morreu assim, ela tava bem e não acordou mais, que ela teve um aneurisma cerebral. Então, assim, quando é uma morte assim muito repentina, ela é um choque muito grande pra gente, né? É uma pessoa que é tirada ali, assim, ó, pá de você. E, nossa senhora, quando isso acontece, né, já é difícil, assim, em todas as idades, em tudo... Mas quando isso acontece com o nosso filho, com o filho nosso, numa idade, né, que a gente pensa assim, nossa, meu filho tem toda uma vida pela frente, tem tudo pra viver. Ai, realmente, Alice... Eu não vou nem falar muito, eu só vou deixar assim muita força para você, que você consiga seguir em frente. Eu não sei se um dia você vai se recuperar 100% disso, mas que você consiga seguir em frente, que você consiga viver sua vida, que você consiga sorrir novamente, que você consiga achar graça, que você consiga achar beleza no mundo, porque eu imagino que seja muito difícil, assim, o que você está passando. Então sinta-se abraçada por mim, por todas as meninas aqui do canal, né? Por todos nós, meninos, meninas aqui do canal. Tenho certeza que eles vão te dar muito carinho aí nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe sempre. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.